Maio, gente, né? Assim como tem para cada mês uma campanha de conscientização aqui no Brasil, o maio, a cor é amarela e é um movimento que não é só brasileiro, não, é internacional, de conscientização para a redução dos sinistros de trânsito, que até então era conhecido como os acidentes de trânsito, né? E aqui a gente está te fazendo um convite para você debater conosco o que a gente precisa de fazer para deixar o trânsito mais humanizado no Espírito Santo. As estatísticas continuam alarmantes, tá? Tem uma enquete, inclusive, no ar, né? Os ouvintes estão participando conosco pelas nossas 3 redes sociais em tempo real. Tem Instagram, tem o Twitter X e o Threads. O que está liderando aqui, né, a preferência dos nossos ouvintes e internautas é que o trânsito precisa de uma fiscalização mais intensa e também de leis mais rígidas. E é a partir daí que a gente debate esse assunto agora com os meus convidados, inclusive com transmissão ao vivo, aqui com imagens do estúdio. Os meus convidados estão aqui no estúdio comigo hoje, viu? O Gederson Lobato, que é gerente de fiscalização de trânsito do Detran. Bom dia, Gederson, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. E o tenente Lucas Gabriel Lourenço, que é chefe de comunicação do Batalhão de Trânsito. Bom dia, tenente. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, eu sei que vocês iniciaram já uma estratégia, né, para esse Maio Amarelo. São ações diferentes que envolvem Detran, batalhão, guardas municipais. Mais tarde, daqui a pouquinho, também a Polícia Rodoviária Federal entra nesse debate conosco. São inúmeras as ações, estratégias, mas muitas delas passam por essa palavra, né? Fiscalização, que está presente ali na enquete. Isso mesmo, Fernanda. Se me permite iniciar, esse movimento do Maio Amarelo, ele é um movimento que é mundial, né? Ele inicia justamente com a ONU, lá em 2010, trazendo a década da segurança viária, e nós estamos nessa segunda década da segurança viária. O amarelo que chama a atenção quanto ao semáforo, né? A luz amarela ali do semáforo, que é justamente, olha, atenção, desacelere, essa é a mensagem, inclusive, desse ano, porque o seu bem maior é a vida, e o Detran, através dessas integrações com as forças de segurança, atua nas 3 searas, ali nos 3 pilares principais da segurança viária: a fiscalização, a educação e também a engenharia de tráfego, para que a gente consiga chegar em um trânsito mais seguro para todos. Esse desacelera, Gederson, acho que é importante até a gente explicar, né? A campanha fala de que atrase 1 minuto, não é isso? Isso, na verdade, a mensagem, né, do Maio Amarelo desse ano é: desacelere o seu bem, maior é a vida. E o Detran aqui do Espírito Santo tem preparado para trabalhar essa campanha de que 1 minuto, né, a menos ali no trânsito não vai fazer tanta diferença para o destino onde você quer chegar, mas quando você quer ganhar esse 1 minuto, talvez você pode estar perdendo a sua própria vida. Isso. Tenente, um pouquinho aí da percepção de vocês do batalhão. Então, Fernando, o que a gente percebe é que assim, o Detran ele foi muito assertivo, né, ao escolher esse lema do Maio Amarelo, justamente para desacelerar. Porque o que a gente percebe, assim como já foi dito, né, a própria ABNT ela trocou o termo acidente por sinistro. E por qual motivo? Porque o sinistro é aquela situação, aquele evento que muitas vezes ele pode ser evitado, né, e pode ser evitado por condutas ali que o motorista ele tome de maneira, né, a se precaver. Então, muitas vezes, desacelerando, agindo correto, respeitando as regras de trânsito, a gente vai estar podendo evitar esse tipo de situação que hoje, infelizmente, tem aumentado por conta da grande quantidade de circulação de veículos, né, que seriam os sinistros de trânsito e as vítimas no trânsito. Vamos falar um pouquinho desses dados de vocês aí? Dados consolidados até março, né? Abril está sendo ainda computado. E a gente continua tendo mais mortes no trânsito do que efetivamente mortes de homicídio no estado. Sim, no ano passado, né, nós observamos pela primeira vez essa inversão, né, dos resultados ali quanto à morte violenta quanto aos homicídios em relação às mortes no trânsito. E é claro que o tenente Lourenço até pode falar muito melhor do que eu nesse sentido, também fruto de um esforço do Estado para a redução, né, dos homicídios ali, mais especificamente quanto à questão das mortes no trânsito. Ano passado, por exemplo, nós tivemos no mês de maio o pior mês, justamente o mês, né, que é o Maio Amarelo, o mês da segurança no trânsito, né, de falar a respeito disso. Nós tivemos um mês que nós superamos 100 mortes no trânsito. Foram 114 mortes no trânsito em um único mês, no mês de maio do ano passado, o que colocou ainda mais, né, aceso esse alerta a respeito de unir forças para que esse ano seja diferente. Fernanda, é muito cedo ainda para a gente dizer, né, mas hoje,
dados de hoje, a gente está fazendo um monitoramento diário, embora a gente divulgue os dados fechados, tá? Nesse monitoramento diário, nós temos hoje metade das mortes no trânsito que nós tivemos até essa mesma data do ano passado, de maio do ano passado. Então, até a data de hoje, dia 5, né? Dia 6, aliás, deixa eu ver. Dia 6. No ano passado, nós tínhamos 24 mortes no trânsito e hoje nós temos 12 mortes no trânsito. Então, é cedo para dizer, mas a gente... No maio, a gente está usando o maio como referência. Isso, parcial de maio, né? Nesse monitoramento diário. Mas isso, é claro, nos traz alguma esperança de que a gente tem andado no caminho certo. E para vocês hoje, o que representa, né? O que faz com que a gente tenha disparado, assim, o sinal amarelo de alerta lá do Maio Amarelo? Por que a gente tem tantas ocorrências todos os dias e são sinistros muito graves, né? Porque as pessoas acabam indo a óbito. Então, Fernanda, chamar atenção para essa manchete, né, de que hoje superamos as vítimas no trânsito em relação às vítimas de homicídio, né, as vítimas intencionais, vítimas dolosas. Justamente, de fato, o que a gente observa é que há um esforço muito grande do governo do estado para poder estar diminuindo, né, os homicídios, aquelas vítimas intencionais. Tanto que, pela primeira vez, li até uma notícia hoje, pela primeira vez em 29 anos, a capital passa um mês inteiro sem ter nenhum tipo de homicídio. Isso, foi hoje. Exatamente, isso aí. Então é isso que a gente percebe, é que de fato há um esforço muito grande para diminuir a questão dos homicídios e no trânsito também há esse esforço. Entretanto, o que a gente percebe é que o principal causador desse tipo o principal causador dessas vítimas, de fato, são as próprias vítimas, são os próprios condutores. Assim como a gente disse na questão do sinistro de trânsito, por conduta inadequada dentro do trânsito, né? Por estar acelerado demais, por desrespeitar as regras viárias. Então, eles acabam se vitimando. É isso que a gente percebe e acaba, assim, sendo difícil. A gente fiscaliza, mas passa a fiscalização, a pessoa volta a conduzir o veículo de maneira imprudente. Então, essa que é a grande dificuldade, além de, como já foi dito também, o aumento exponencial da quantidade de veículos na rua, né? É o que nós percebemos a cada dia mais. Fazendo só um parênteses aqui com relação às estatísticas de homicídios, a CESP, inclusive, atualizou agora a tabela deles, tá? E eu tenho aqui, olha, em janeiro foram 87, em fevereiro 76, em março 72 e em abril 60. Em nenhum desses meses nós tivemos menos trânsito do que homicídios. Na verdade, olha, nós temos aqui 52 em janeiro. Então, sim. 69 em fevereiro, abaixo, né? E 93 em março. Aí eu acho que, como eu disse, em março há essa inversão. Isso. E a gente tem mais mortes do trânsito do que... Em abril, 70 também. Abaixo. Março e abril. Isso aí, eu acho que... 60 em abril, homicídios. 60 homicídios, e 60 mortes intencionais e 70 mortes no trânsito. Então, nós temos 2 meses, né, em que os números ultrapassam os homicídios. Agora, é um tipo de crime, Lucas, que você não se transfere, né? Tipo assim, você enfrenta o homicídio, ele vai passar a fazer furto, roubo, né? Não tem a ver com você transferir isso para as estatísticas de trânsito, eu imagino. Sim, exatamente. O crime intencional, o crime doloso, ele não vai entrar nessa questão do trânsito, não, né? O trânsito vai ser analisado à parte. E o que a gente percebe, Fernanda, também é que quem está envolvido, geralmente, nesse crime violento, né, nos homicídios ali, a partir até das reuniões que a gente participa, de estado presente, etc., tem um perfil, né? Geralmente é alguém que é reincidente, às vezes está com mandado de prisão, já se envolveu com a criminalidade de alguma forma. Na morte no trânsito, você não tem esse perfil. Eu queria, inclusive, me trace o perfil de quem é esse motorista. Porque hoje que vocês encontram no trânsito. A gente identifica, por exemplo, um perfil de vítima, né? Então, a gente tem as vítimas ali, 87% dessas vítimas são homens, tá? E a gente tem uma faixa etária também. Então, você tem uma concentração entre 25 e 64 anos de idade, concentrando essas principais vítimas. Quanto aos causadores do sinistro, a gente não tem esse perfil traçado em dados estatísticos, mas uma percepção, nós que estamos no dia a dia da fiscalização, é que, por exemplo, em blitz da lei seca, quem é o principal infrator?
geralmente são, a maioria, homens, né? E já de uma idade ali acima de 30, acima de 35 anos. Então, o que eu consigo, uma percepção, até talvez particular minha, é de que a geração mais jovem tem mudado o seu comportamento. Me parece que talvez a educação para o trânsito tenha surtido um efeito, mas uma geração anterior ainda tem uma cultura, e algo que é muito comum. Na Operação Lei Seca, por exemplo, Fernando, você aborda um condutor, ele se submete ao teste do bafômetro, dá positivo para álcool, e do lado dele tem uma mulher que não bebeu, habilitada, que vai tirar o carro, né, da blitz ali. E por que ela não estava conduzindo? Não pegou e dirigiu de vez, né? E aí parece que os errados são quem está fazendo a fiscalização, que está buscando punir o cidadão de bem, quando, na verdade, é bom destacar que dirigir sob influência de álcool é crime, né? Então, quem fala, vocês deviam estar correndo atrás de criminoso, é o criminoso naquela situação e não se percebe nessa condição. Né? Gérson, eu acho que ele arrisca, inclusive, porque ele acha que não vai ter fiscalização. Eu vou ali, a distância de casa é mínima, né? Vou ali rapidinho, não vai ter blitz não. Né? Tem algo que eu costumo dizer, que os órgãos de fiscalização, nós não temos a pretensão de estar presente em todos os locais onde infrações e crimes de trânsito são cometidos. Isso é impossível, mas o que está presente em todos esses locais? A consciência das pessoas. Né? Por isso que a ONU vai dizer que 96% dos sinistros, né, de trânsito poderiam ser evitados com consciência a respeito da minha conduta, né? Essa vida corrida, às vezes, parece que empurra as pessoas a esse tipo de comportamento. Então, é hora de fato, desacelerar, repensar as condutas, né? Antes de porque quem é que não sabe que excesso de velocidade é um fator agravante ou causador de sinistro de trânsito? Quem é que não sabe que beber e dirigir é errado, mas ainda assim há uma normalização. A gente precisa rotular, eu acho, de fato, quem é essa pessoa que causa o sinistro e que tira vidas no trânsito, como alguém que comete um crime. E quando isso acontecer, talvez, por tocar na moral, na imagem da pessoa, né, que está ali como o bem-sucedido, que tomou um vinho, tomou uma cervejinha e está dirigindo, que, na verdade, é alguém que está cometendo um crime. Esse percentual aí de 87%, né, das vítimas são homens com idades entre 25 e 60 anos, isso a gente reúne aqui também os atropelamentos? Isso, a gente está reunindo Porque esse realmente é vítima, né? Isso aí, a gente está falando de vítima. É vítima de infrator, né? E no atropelamento há uma outra característica de que a maioria das vítimas de atropelamento são idosos ou crianças. Justamente, né, os mais vulneráveis ali em uma situação de travessia, por não ter respeitado essa condição de vulnerabilidade, acabam sendo vitimados em atropelamentos. Ou também por não respeitar, né, onde deveria atravessar, não dá para colocar a culpa sempre, né, também no condutor. Em algumas situações acaba havendo a contribuição da própria vítima. Lucas. É isso aí, assim, o que o Gederson falou é muito importante e de fato a gente observa muito durante as fiscalizações, que é essa questão da cultura, né, do homem ali nessa faixa de 25 a 60 anos, que ele acha que é comum, ele acha que é normal, ele entende, já é cultural dele, de que, eu não estou afetado, eu bebi pouco, eu me conheço, eu conheço o meu organismo, eu sei que até aqui eu posso beber e eu estou bem para dirigir. E às vezes está com a esposa, está com uma outra pessoa ali no carona que não fez uso de bebida alcoólica, que poderia estar levando o veículo, mas prefere ele estar assumindo, por mais que ele não perceba, ele está com as condições dele afetadas, ele não tem a mesma capacidade de reflexo, de decidir as condutas, né? De decidir tomar uma ação ali de maneira imediata, se necessário. Ele acaba assumindo esse risco e acaba cometendo um crime, assim como foi dito. Então, muitas pessoas, às vezes, elas acabam cobrando na fiscalização, vocês, assim como o Gederson disse, né? Já é um chavão, vocês deveriam estar em outro local prendendo bandido, mas assim... Eles dizem isso para vocês na rua? Sim, vocês não deveriam estar fiscalizando a gente aqui, cidadão de bem, vocês deveriam estar fiscalizando os bandidos, mas ali quem está cometendo um crime, está sendo um criminoso, fazendo uso de bebida alcoólica e dirigindo um veículo. Esse mesmo motorista é aquele que se nega a fazer o bafômetro, né? Esse mesmo que fala que vocês deviam estar prendendo bandido? Exatamente, é o que costuma ser. Vamos falar um pouquinho dessas negativas de bafômetro? Como é que vocês também estão lidando com isso diante dessas estatísticas absurdas? Não tem muito o que fazer? Então, é um direito dele?
dizer que não quer fazer? É um direito constitucional, né? O próprio artigo 5º lá, ele confere ao cidadão o direito de não se autoincriminar, não produzir provas contra si. A gente fez uma matéria muito interessante no Instagram, até deu uma viralizada, a respeito do teste do bafômetro. Como que são os procedimentos que nós adotamos, né, no dia a dia, na nossa fiscalização. Muitas vezes em conjunto com o próprio Detran que a gente faz aí. Então, o que acontece? Via de regra, nós passamos os condutores por uma triagem, onde todos sopram, mas que não serve para fins de punição, né? Para fins de sanção, porque ele serve apenas de triagem. É a partir desse momento da triagem, dando positivo para a possibilidade, né? Apontou, olha, possivelmente existe álcool no organismo dessa pessoa. Aí a gente vai convidar ela para fazer o teste homologado. Contanto que o policial ele não perceba que o condutor ali ele está com 2 ou mais sinais da sua capacidade psicomotora alterado e ele se negue, aí não há o que fazer no sentido de ele não cometer um crime, né? Ele não cometeu um crime. O que o artigo 316 do CTB vai falar que seria o crime de dirigir sob a influência de álcool? Se ele é submetido a um exame de sangue ou exame do etilômetro, né? O teste do etilômetro, que constate uma certa quantidade, que é acima de 0,30 miligramas de álcool por ar alveolar, ou a questão do exame de sangue. Uhum. Então, via de regra, a gente não faz o exame de sangue numa fiscalização. Nós submetemos ele ao teste do bafômetro. Se ele aceitou ser submetido e possuir essa quantidade, acima dessa quantidade de 0,30, que no caso a gente até explica que a gente utiliza uma margem de erro, o nosso aparelho ele é homologado e aferido periodicamente. Se ele constou acima dessa quantidade, por mais que ele não apresente qualquer sinal de alteração da sua capacidade psicomotora, ele cometeu o crime de embriaguez ao volante. Por outro lado, se ele se negar a ser submetido, mas ele está visivelmente, né, nós conseguimos perceber que ele está com a sua capacidade alterada, aí ele cometeu o crime da mesma forma, com direito à contraprova. Inclusive, ele fala, não quero me submeter ao teste do bafômetro. Tudo bem, mas eu estou percebendo aqui que o senhor está cambaleando, está com a fala embargada, os olhos vermelhos, um odor, né, o hálito aqui etílico, a gente percebe que o senhor está alterado. Então, eu vou conduzir o senhor preso pelo crime de embriaguez ao volante. Ele fala, não, eu não fiz uso de bebida alcoólica. Tudo bem, o senhor quer utilizar a contraprova? Vamos fazer o bafômetro e vamos provar que o senhor não fez uso. Se ele aceitar e der 0, tranquilo. E se ele não aceitar? Se ele não aceitar... Bom, tipo DPJ? Exatamente. A gente vai finalizar a ocorrência na delegacia de polícia, vai ser preso em flagrante, solto somente mediante fiança do delegado. Quantos casos desses vocês pegam aí por final de semana? Já teve final de semana de recusa, Uhum. que a gente já fez mais de 200 recusas em um final de semana. 200 recusas, assim, de pessoas que recusaram serem submetidas ao teste do bafômetro, mesmo nós explicando que é uma infração. A simples recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro já é uma infração de trânsito. Já é uma multa gravíssima, 10 vezes a gravíssima, além da suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Então, mesmo entendendo das consequências, sabendo que ele será multado, que ele será sancionado, o infrator ainda assim ele pega e se recusa a fazer o teste do bafômetro, porque ele sabe que se ele fizer, pode ser que o resultado ele seja positivo administrativamente e criminalmente. Entendi. Exatamente. Quanto que é essa multa aí, gente? É 1.800? 2.937. Quase 3 mil reais. Isso, teve 10 vezes a gravíssima. E é bom lembrar, Trinóris, que teve uma fiscalização... E ele já perde a carteira ali, não é? Ou não? Não tem um processo. Não, existe um processo administrativo, né? A sanção ela é aplicada somente ao final. Ele tem Mas direito o número ao de recurso, pontos é o suficiente para ele deixar de circular, ou não? Ele tem direito ao recurso, ele tem direito a tudo. Essa infração ela é uma infração de suspensão direta, né, Fernanda, que a gente fala. Isso, que eu não então, sabia expressar o nome correto. Suspensão direta ou suspensão específica. Então, ela não vai contabilizar a pontuação, né? Embora seja infração gravíssima, não é uma infração de 7 pontos. Por quê? Sozinha, ela suspende o direito de dirigir do condutor por 12 meses. E se ele reincidir, dobra o valor da multa, então a gente vai pular aí de quase 3 mil para quase 6 mil. E ele também vai dobrar o período dele de suspensão do direito de dirigir. Uhum. E assim, falando de cultura, né, como o Tenente Lourenço tocou no assunto, há uma outra questão que é a cultura do interior do estado. Se nós olharmos para esses dados também, a gente tem percebido vários municípios do interior figurando no top 5 mortes no trânsito, né? Você tem Cachoeira de Itapemirim, Linhares, Aracruz,
São Mateus, né, em alguns anos anteriores, figurando ali no top 5 ou no mínimo no top 10, e inclusive à frente de municípios da Grande Vitória mortos no trânsito. E lá no interior ainda há uma percepção, uma questão cultural a respeito da segurança no trânsito. Muita gente dirigindo sem habilitação, gente que dirige depois de beber. Nós fizemos uma operação integrada, o Detran e o BPTran em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, que mais de 120 condutores, acho que foi no ano passado, foram flagrados na lei seca, por recusa ou por estar embriagados. E na data, lá na cidade, estava acontecendo uma vaquejada. Então é a questão cultural mesmo, né? De você ir para a vaquejada, encher a cara, ou enfim, ainda que não beba tanto assim, voltar para casa dirigindo o seu veículo. E o governador tem falado muito a respeito da cultura da paz, né? E a gente quer adaptar essa fala para a cultura da paz no trânsito, que eu acho que é esse o caminho para a gente mudar esse cenário. Olha, gente, 10h29, eu tenho muita participação aqui, mas muita gente, inclusive, pediu para vocês falarem dos motociclistas, tá? Outro dia, inclusive, eu fui repreendida por uma ouvinte que é motociclista, dizendo que a gente tende a generalizar, tá? E aí, assim, vou até me reposicionar aqui de que a gente não generaliza. O problema é que a demanda aqui, olha, por motociclista é muito grande. Tem ouvintes me perguntando aqui, eu vou pegar primeiro o Gledson. O Gledson é um ouvinte nosso, que ele é motorista de aplicativo, então ele está muito no trânsito, ele vive muito isso que a gente está contando aqui, sabe? E ele diz o seguinte, olha, a gente precisa de desacelerar os motociclistas. E como que funciona a fiscalização de trânsito para motociclista, particularmente aqui no Espírito Santo? Essa pergunta vocês vão me responder em um minutinho, a gente só vai para a Rede CBN e eu volto já, tá bom? Claro. Vamos lá. Beleza. Estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória e hoje tem um debate aqui sobre o Maio Amarelo. Como é que a gente desacelera no trânsito e também, consequentemente, reduz as estatísticas, né, envolvendo os sinistros. Os meus convidados de hoje, Gederson Lobato, gerente de fiscalização de trânsito do Detran, e Tenente Lucas Gabriel Lourenço, que é chefe de comunicação do Batalhão de Trânsito. Prometi voltar com a pergunta, né, dos motociclistas. Vou dar uma geral aqui para os nossos ouvintes e a gente vai, na medida, respondendo e também falando dessa fiscalização de motociclistas. O Hélio dizendo que quanto mais fiscalização, do ponto de vista dele, melhor, tá? O ouvinte lá é o Washington, falando da Dante Michelini, que tem muito motociclista, que pilota de chinelo, descalço, havaianas, andam na contramão dentro dos bairros, não respeitam semáforos, não respeitam nem mais faixa de pedestre. O Marcos falando que ao longo do tempo eu percebo que as multas têm valores maiores, as punições também, mesmo assim a gente não consegue reduzir essas estatísticas envolvendo mortes no trânsito. Do ponto de vista dele, é a educação. Como tínhamos moral e cívica há algumas décadas, acho que tem que ter uma disciplina de educação no trânsito. O Franco, a gente precisa de ter atenção também à qualidade da via. Hoje tem muito buraco, tem muita pista irregular, isso também gera acidente. E ele diz assim, não dá só para responsabilizar o motorista nisso, tem um papel do poder público nesse debate. Vamos lá, tem o Endes, ele é de Alfredo Chaves, ele disse que... os meninos até me explicaram aqui durante o repórter CBN, né? É a tese do homicídio intencional por dolo eventual. Se você assume o risco ao volante, isso é um homicídio, não um sinistro. É isso, gente? Essa é uma tese jurídica, né? Que vai falar justamente isso daí. É isso, Jefferson? Isso, até o delegado da Delícia de Trânsito, né? Ele sempre que a gente conversa nesses fóruns, é uma tese, sim, que vem sido trabalhada e tem sido aceita também juridicamente, né, de que algumas situações específicas ali acabam por reclassificar a conduta desse condutor ali que gerou aquela morte. Então, o CTB, ele vai tratar do homicídio culposo, né, que é quando você não tem a intenção de tirar a vida de alguém no trânsito, mas a depender da conduta do envolvido naquele sinistro, ele pode de fato ser classificado como um homicídio doloso ali, por dolo eventual, por exemplo. O Renato está dizendo, olha, motoqueiro agora avança sinal com a cara mais limpa do mundo, tá? O Gledson também já tinha alertado, né, de que onde está a fiscalização, motorista precisa desacelerar, mas o que há de motociclistas que não respeitam, que também precisam de incorporar essa estratégia. O Giovanni falando que aprovou lá a campanha de vocês, né,
do simulador, do carro acidentado na Praça do Ciclista. Vocês estão usando simuladores também, né? Para as pessoas terem ideia do impacto, né? Da colisão. A gente faz esse trabalho geralmente em parceria com a Eco 101, né? Que tem à disposição um simulador, inclusive com óculos de realidade virtual. E também porque, Fernanda, o Sistema Nacional de Trânsito, né, ele envolve órgãos federais, estaduais e municipais. Então, alguns municípios têm trabalhado com esses veículos, objetos de sinistro ali para chocar, para impactar. O Detran no ano passado também trabalhou com esse tipo de abordagem, né? E eu acho que esse não é do Detran que está na Praça do Ciclista, certamente é de algum município, porque o sistema... Acho que é uma ação da Guarda. Acredito que da Guarda, porque o sistema envolve todos esses órgãos aí, federais, estaduais, municipais, e se trabalharmos juntos, né, vamos alcançar mais pessoas. O Washington me falando da moto que dá grau. Todo bairro tem, toda praça tem, por que as câmeras de vídeo monitoramento não flagram e efetivamente, né, penalizem aí aquele que traz um desequilíbrio ao trânsito? O Djalma nos perguntando aqui se tem a associação de drogas ao álcool desses motoristas infratores. A Solange perguntando na prática como é que funciona o aparelho do bafômetro, a ponteira descartável, você sopra, coloca a boca, onde todos colocaram. Acho que já vamos começar por essa? Vamos sim, Fernanda. Então, sim, o bafômetro, quando nós oferecemos o bafômetro homologado para a pessoa, né, quando ela já passou por essa triagem, ela vai fazer esse bafômetro homologado, sim, vai ser entregue para ela um bocal descartável, um recipiente fechado, né, num invólucro fechado, ela irá abrir, a gente vai encaixar no etilômetro e ela vai fazer o teste totalmente descartável, onde ninguém encostou a boca anteriormente. É o próprio motorista que recebe Ele recebe, ele vai pegar, a gente vai mostrar para ele que tipo está lacrado. Né? Exatamente, como se fosse um canudo. E a gente vai abrir sem encostar a mão, encaixar no aparelho para ele poder estar fazendo o sopro. E esse sopro, gente, tem uma estratégia, porque o outro ouvinte está me perguntando aqui, alguém aí no estúdio já fez bafômetro? Eu já fiz aqui no estúdio mesmo, tá? O próprio batalhão, numa outra estratégia nossa aqui de educação no trânsito, ele trouxe o bafômetro, era um bafômetro novo que estava chegando para fiscalização, e eu fui testada, tá? Deu positivo. Joinha, claro, gente, 9h30 da manhã tinha que dar joinha, né? Mas eu tive dificuldades no sopro, porque é um sopro contínuo, né? E no primeiro momento, a gente não está pronto para isso, a gente assopra. Aí deu erro e ele falou, não, é um sopro contínuo, você não precisa botar toda a força no primeiro momento, não é isso? Explica, Lucas. Isso, exatamente. Então, o que a gente percebe diariamente na fiscalização em questão, o próprio nome, né? Esse nome, apesar do nome técnico ser etilômetro, que vai medir a quantidade de álcool ali no organismo da pessoa, a gente acaba utilizando o nome fantasia bafômetro. Então, o que a gente mais percebe quando a gente chega e pede para a pessoa soprar, ela tenta baforar, a primeira coisa. Ela tenta, mas não, ele não vai medir o bafo da pessoa, né? Não é para baforar, é para soprar. E, de fato, a gente precisa do quê? De uma certa quantidade de ar vindo do pulmão da pessoa para a gente conseguir perceber se no metabolismo dela existe ou não a presença de álcool, né? A gente fala de sopro médio, né? Geralmente a gente fala de sopro médio. Não é um sopro forte nem muito fraco. Exatamente. E às vezes a gente até faz aquela associação de fazer um sopro de vela de aniversário. Isso geralmente aí. é um comentário que a gente faz. Boa! Entendi. Você tem que sustentar o ar. Isso aí. Soprar de maneira contínua. Não precisa ser forte, mas tem que ser contínuo para ele conseguir medir uma quantidade de ar suficiente dentro do seu pulmão para ele apontar a quantidade ou não de álcool. Que legal. O ouvinte nosso, César, está lá em Governador Valadares, dizendo que está achando ótima essa estratégia de desacelerar os motociclistas, tá? Mais um aqui de motociclistas, é o Márcio, eles não respeitam nada, até na contramão eles andam agora. Bom, ele está falando aqui da região da Praia do Canto, avança o sinal, coloca em risco o pedestre, e ele pergunta qual a dificuldade de multar um motociclista, tá? E bom dia, eu gostaria de saber se o capacete sem o protetor do queixo é proibido. Esse eu acho que é o motociclista, né? O capacete jet, se ele estiver falando do capacete jet, ele é permitido, embora a gente não recomende, né? Porque é aquele capacete que tem a viseira adequada ali, mas ele vai parar a proteção aqui mais ou menos perto da orelha do condutor, né? Ele não tem a queixeira do tipo jet. Então, ele é permitido pela legislação atualmente. O que não é permitido é o capacete coquinho, que é aquele que pega só aqui em cima, né? E geralmente a pessoa usa óculos, aqueles... de bike.
Esse coquinho de bike, né? Não, é diferente. Você já deve ter visto nos filmes aí, o pessoal que dirige Harley, geralmente nos Estados Unidos, né? Americanos, e usam um que é só o coquinho mesmo, só pega aqui em cima da cabeça da pessoa. Esse não é permitido no Brasil. Agora, o capacete do tipo Jet, ele é permitido, que é esse que não tem a queixeira, né? Apesar de não ser recomendado. Apesar de não ser recomendado por nós. Porque não protege, porque, né? A proteção é muito pouca, né? A Débora, falando, a gente está debatendo aqui muito o consumo de bebidas, né? Mas ela disse que há um festival de infrações, não só dos motociclistas, mas agora também dos veículos elétricos. E eu acho que não só os elétricos, mas também os ciclomotores, de um modo geral, né? E ela diz que falta fiscalização. O outro aqui confirmando de que motociclista realmente anda de chinelo, anda de bermuda, não está muito preocupado aí com as consequências de um acidente, né? E o Márcio perguntando, bombom de licor pega no bafômetro, é verdade que pega? Eu nunca vi esse bombom de licor, todo mundo fala dele, mas não, a não ser que ele se empanturrou de muito bombom, né? Mas sempre a gente pergunta para a pessoa se ela fez consumo de álcool, de alguma substância que possa conter álcool nos últimos 15 minutos. E assim como foi dito, a gente não vai medir a saliva nem o bafo da pessoa, né? Mas é o ar que vem do pulmão. Então, se aquela quantidade foi tão pequena de álcool, de maneira que não vai nem constar no metabolismo dela. Então, se for somente um bombom, não pode ficar tranquilo. Agora, se ele comeu muitos bombons... nós fizemos até uma ação educativa na última feira dos municípios, que nós levamos os etilômetros, né? O BPTran até participou conosco lá. E por causa dessa questão do bombom de licor, a gente falou, vamos levar bombom de licor, vamos distribuir para quem queira fazer essa simulação. Deu um trabalho para achar, para comprar o bombom de licor. Então, assim, eu queria saber, né, onde que essas pessoas encontram tanto bombom de licor e consomem para estarem tão preocupadas. Não flagra. Assim. É igual o enxaguante bucal também, deve ter essa desculpa, não tem? Pois é, fazer uma conta de padaria aqui, né? Eu acho que 99% de quem pergunta se bombom de licor acusa no bafômetro nunca consumiu um bombom de licor, porque dá trabalho até para comprar. Então, mas enxaguante bucal, o pão de forma, né? Lembra dessa polêmica aí por causa do que eles borrifam álcool, né? na embalagem, ou colocam uma outra questão antimofo ali na embalagem, por isso que o nosso pão de forma não estraga tão rápido mais como estragava antes. Então, pão de licor, pão de forma, comida flambada, tem mais enxaguante bucal com álcool, né? E nem todos os enxaguantes bucais têm álcool. Eles vão deixar o álcool na mucosa bucal, mas como o Tenente Lourenço falou, o etilômetro ele é um equipamento feito para captar o álcool processado na corrente sanguínea, por isso que ele vai pegar o ar dos pulmões, né, que é onde está cheio de sangue ali, então ele vai ser capaz de fazer uma conta, né, é um equipamento que enquanto você está soprando ali, tem uma reação química e um cálculo é feito para saber quanto de álcool que tem na sua corrente sanguínea pelo ar alveolar, dos alvéolos pulmonares. Então, se você consumir esse tipo de alimento e imediatamente assoprar o bafômetro, ele tende a dar ali algum resultado positivo. Mas nós já fizemos teste com todos esses que nós citamos aqui. É coisa de minuto, tá? 1, 2 minutos você repete o teste e ele dá negativo. Porque acaba que o etilômetro está pegando a presença de álcool na mucosa bucal. Mas esse álcool, quando metabolizado, ele desaparece, né? Não sobra ali álcool no organismo. Qual a relação desses sinistros com os motociclistas? Então, o que a gente percebe hoje, a maioria das vítimas fatais no trânsito são de homens, como já foi dito, dessa faixa etária, e também de motociclistas que estão conduzindo motos, infelizmente. Então, assim, por mais que o pessoal tenha essa impressão de que não é realizado, que falte a fiscalização, o que a gente pode falar é que, para não dizer a maioria, grande parte da nossa fiscalização é o que nós chamamos de cavalo de aço, que seria ela focada justamente no motociclista. E, como foi dito, infelizmente, o que a gente percebe é que grande parte está relacionado com a conduta dele. E a conduta dele é ao avistar um agente da autoridade de trânsito, um policial, um agente do Detran, qual for o agente fiscalizador, ele vai se comportar como se nada devesse. Então, ele passa ali por aquele momento, nós iremos fiscalizar o bom estado de conservação do veículo. Muitas vezes a gente vai perceber que, acreditamos que esse condutor aqui, ele utiliza essa moto para dar o grau, para poder empinar ela está com a rabeta
que a gente chama, né? A rabeta, a parte de trás da moto desgastada. Só que com base só nesse desgaste, eu não posso fazer uma infração para ele ou apreender o veículo dele, tomar a carteira dele, não. Tudo nós precisamos, né? Nós agimos dentro da estrita legalidade, aquilo que a lei nos permite fazer. Assim, o que podemos dizer é que agimos, fiscalizamos da maneira mais severa que é da nossa competência, né? Até onde nós alcançamos. Então, essa fiscalização, sim, ela ocorre o tempo inteiro com as motocicletas. Só que a maioria das condutas do que causa esse sinistro são as condutas dos motociclistas, que ao perceberem um agente fiscalizador, ele vai passar como se fosse um condutor 100% correto. E aquilo que o ouvinte até falou, a gente não está generalizando, né? Então a gente sabe que eu mesmo sou motociclista, né? Muitos de nós, agentes inclusive de segurança viária, somos motociclistas também. Então há uma parcela muito grande de motociclistas responsáveis que têm um comportamento adequado, correto, compatível com a proteção à vida. Mas, infelizmente, existe ainda essa parcela que quer dar o grau, e a gente destaca isso, que pela legislação atual, o grau em via pública também é crime de trânsito, né? Então, isso é importante destacar. E há até uma lei aí estadual também para normatizar a prática do grau ali em ambientes fechados, regulamentados como prática esportiva, mas isso em via pública é crime de trânsito. O que é dar o grau na prática, gente? É acelerar? Andar sobre uma roda. Isso, somente sobre uma roda só. Sobre a roda traseira ali, né? Isso aí. Então, isso tem acontecido e mais, como o Tenente Lourenço falou, mais da metade das mortes no trânsito envolve esse público motociclista. Por quê? É um público vulnerável, né? A moto, ela foi feita para cair, senão não precisava de um apoio lateral, né? Depois que você não está andando com ela, você tem que colocar ela no descanso. Depende completamente do equilíbrio, de velocidade para parar em pé, né? Então, chegou na velocidade zero, a moto tomba. É assim que ela acontece. Então, há uma necessidade de ter condutores mais conscientes. O Detran até tem disponibilizado, Fernanda, um curso de pilotagem, tá? Uma parceria que o Detran tem. Então, ele disponibiliza um curso de pilotagem para condutores habilitados, curso de mecânica básica também. A princípio começou para mulheres, mas hoje a turma já é ampliada também para homens, tá? E essas iniciativas, né? Como mencionaram muito aí a questão da educação, da fiscalização, e alguém até tocou na qualidade das vias. Então, nós, de fato, né, os órgãos têm agido nessas três hipóteses, mas o fator da consciência comportamental, que é o que a gente destaca tanto nesse mês de Maio Amarelo, durante todo o ano, mas especialmente nesse mês de Maio Amarelo, ele é preponderante. Então, fala-se muito, olha, é preciso que invista mais em educação. Só que, e a gente faz isso, só que a educação eu invisto hoje para colher, para a próxima geração colher. Né? Então, e agora? O que eu faço com essa geração passada? Eu preciso fiscalizar, eu preciso de fato garantir o cumprimento das normas através desse braço da fiscalização também, né? Entendido. Gente, assim, dá para multar o motociclista, aquele que faz esse dia a dia aí, sem chinelo, ultrapassagem de já semáforo? É feito diariamente. Como é que vocês multam? Vocês fazem uma foto da placa dele? Então, diariamente quando flagramos. Ah, entendi. Quando flagramos. Se foi numa situação que somente foi captado ali por uma câmera, tem que verificar, porque a legislação, ela exige certos critérios para que aquela pessoa seja notificada, né? Que a notificação de trânsito chegue. Porque senão era muito fácil você pegar uma placa qualquer e falar que fulano ou ciclano fez determinada conduta quando na realidade não fez. É uma segurança para o próprio cidadão. Exatamente, é a segurança do próprio cidadão e do condutor. Então precisa ter a informação de que a via ela é fiscalizada por câmeras, igual os radares, né? Todos os radares, eles precisam ter um aviso de que há fiscalização eletrônica ali naquela via. E certa quilometragem antes tem que avisar que tem o radar naquela via. Então, assim, sempre que flagrados, esses condutores, eles são fiscalizados. Mas o que a gente destaca é que, via de regra, quando estão na presença de qualquer autoridade de trânsito, ele vai passar como se nada devesse. Então, se há essa... geralmente a fiscalização por vídeo ela é feita pelos municípios, né? Então, os municípios instalam câmeras nos locais que são estratégicos para a cidade, sinalizam a via, né? Via fiscalizada por vídeo ou via fiscalizada por câmera, e a partir de então, se der o grau, né, se empinar e for possível identificar a placa, os municípios podem autuar, todos os órgãos podem, mas geralmente o município que faz, né? Podem autuar esses condutores aí por vídeo monitoramento também.
Gente, que legal. Nós temos um ouvinte nosso nos Estados Unidos, tá? E ele tá ouvindo aqui dizendo o seguinte: fui motoboy aí, tá? Por muito tempo. Legal. E aqui onde eu estou, dói no bolso quando se tem uma infração. No Brasil deveria ter o mesmo peso. Dá pra gente fazer alguma comparação de como que é a legislação americana? Eu não conheço. Olha, nos Estados Unidos, na verdade, você tem uma questão de que há uma autonomia maior ali, né, para que cada estado regule, né, as suas regras de convivência, né, tanto que eles têm estados nos Estados Unidos que o capacete não é um equipamento obrigatório para o motociclista. E a legislação brasileira, quando a gente faz um comparativo com outras legislações, nos principais critérios ali, né, é uma das legislações mais modernas, tá, Fernanda, do mundo. Então, aqui no Brasil você tem controle de velocidade, você tem regra de dispositivo de retenção para criança, você tem leis severas contra bebida e direção, você tem o cinto de segurança como equipamento obrigatório, você tem o capacete de segurança como equipamento obrigatório para o motociclista. Então, a nossa legislação ela é muito completa nesse sentido. E veja bem, nós falamos aqui de multas de R$6.000, né, no caso de você reincidir na conduta de beber e dirigir. Então, será que de fato, embora a gente ouça, né, esse discurso muito, eu me pergunto, será que de fato a questão é sobre aumentar a punição administrativa? Talvez discutir isso na esfera criminal, ok, né, punir mais severamente quem comete crime de trânsito, isso aí sem sombra de dúvida. Mas, comparando, né, com outras legislações, a legislação brasileira, a gente tem contato com estudos nesse sentido, ela é muito completa. Tem um carteiro nos ouvindo aqui, e eu não vou dizer o nome dele não, mas olha o testemunho dele. Sou carteiro e todos os dias eu entrego muitas multas, mas são muitas mesmo, tá? E ele conta o caso de um cliente dele. Ele diz que, para esse cliente particularmente, ele entrega de forma recorrente. A habilitação dele, inclusive, já foi cassada, mas ele continua recebendo as multas em virtude do veículo, né? Porque ele usa o veículo sem habilitação. E diz ainda, não vou deixar de dirigir. Aí ele pergunta, é muito difícil a gente tirar um motorista desse de circulação? Então, o que acontece? A fiscalização, para ela ser eficiente, ela necessita da abordagem do veículo, né? Por isso que é importante destacar também que existe a importância dessa fiscalização por vídeo monitoramento, mas também é necessário que tenha um policial, um guarda municipal, um agente ali, de fato, abordando o indivíduo, vendo se ele é habilitado ou não, vendo se o veículo possui multas em aberto, porque às vezes a pessoa já teve situação de nós abordarmos um veículo que ele estava passando diversas vezes por um mesmo radar, nós percebemos e ele tinha mais de R$100.000 em multa. Ou seja, um veículo que vai para o pátio e nunca mais volta. E por que R$100.000 de multa? Porque o condutor era um condutor justamente desse tipo. Então, sempre que nós percebemos algum padrão nesse sentido, né, eu posso falar por parte da Polícia Militar, nós tomamos as providências para que nós consigamos abordar esse indivíduo, consigamos perceber ele dirigindo o veículo, que é o que a legislação prevê. Eu só posso remover o veículo se não for por estacionamento em um local irregular, se ele estiver em movimento por conta de um licenciamento em atraso, que muitas vezes esse licenciamento atrasou por conta das multas, porque ele não pagou as multas, porque são muitas e muitas multas e a pessoa não tem interesse em ficar ali atualizando o registro e licenciamento do veículo dele. Então, o que a gente pode falar é que a Polícia Militar, eu posso dizer que ele devia ter vergonha de estar fazendo isso. Que nós tomamos todas as medidas possíveis para, uma vez que nós identificamos qualquer tipo de padrão, tirar esse motorista de circulação. Recolher o veículo dele e a carteira. Mas aí é muito difícil, né? Porque imagina só, quando estou sem habilitação, insiste e decide todo dia continuar dirigindo, por mais que seja multado. Então, será que o problema de fato como é que tira? Vai prender ele, deixar preso para sempre, né? Então, de novo, o que a gente tem dito aqui, é uma tomada de decisão irresponsável aí que pode acabar tirando a vida de alguém. Trabalho como aplicativo durante a madrugada. Minha última dica aqui para os nossos ouvintes, tá, Marcos? Depois das 23, eu posso ultrapassar o semáforo? Como é que é essa regra hoje, gente? Só se o semáforo estiver no amarelo piscante. Então, os próprios municípios, né, eles têm essa prerrogativa de estabelecer ali horários locais em que há essa liberação, tá? Então, se o semáforo estiver no amarelo piscante é porque naquela via é permitido, tá? Se o semáforo estiver vermelho, é uma ordem de trânsito que determina a parada completa do veículo. Então, por segurança, reduz a velocidade até que o sinal abra. Você não precisa, né, ir lá na faixa de retenção e parar o semáforo. Vai reduzindo a velocidade até que o sinal esteja no verde veicular.
O que o cerco eletrônico flagra em relação a trânsito? O cerco eletrônico, o foco dele principalmente é criminal, né? E não de fiscalização de trânsito, mas principalmente Ele criminal. reconhece placa? Ele vai reconhecer as placas, características de veículos, que muitas vezes um veículo que foi furtado ou roubado, um veículo que cometeu um tipo de crime em alguma localidade, aí vai estar utilizando isso daí para estar podendo coordenar o policiamento daquela região para estar indo atrás desse veículo. Tá, eu acho que ele quis dizer o vídeo monitoramento, não? Não, talvez, porque realmente há esse questionamento recorrente, né? Se o cerco é utilizado para multar, né? Para fiscalização de trânsito. Atualmente não, a não ser para subsidiar informações de inteligência, né? Então, a gente tem painéis ali que nos ajudam a direcionar os esforços da fiscalização e atualmente o cerco ainda não é utilizado para fiscalização de trânsito. Bom, gente, eu queria atender todo mundo, mas as perguntas não param de chegar. Preciso liberar, né, os nossos convidados para o Maio Amarelo. Tipo, um copo de chopp dá bafômetro? Dá? Tolerância zero. Se você já pegaram algum padre que veio da missa, que tomou o vinho da consagração. Olha, eu não. Até porque o horário, normalmente, que a gente costuma fazer a lei seca, a missa já acabou já. Em recurso, a gente já recebeu esse tipo de alegação, tá? A gente já recebeu esse tipo de alegação. E quanto custa uma multa de avanço de sinal? Avanço de sinal, eu acho que é 293,47, tá? Isso é uma infração gravíssima, 7 pontos. Gravíssima. 293,47. E quanto tempo depois de eu beber que eu posso passar por um bafômetro e dar zerado? Depende de cada corpo? Exatamente. Não é uma ciência exata o que a gente costuma falar. É uma dúvida muito recorrente também. Eu bebi tantas latinhas, depois de quanto tempo? Olha, não dá para falar. Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Vai depender se você é homem, mulher, qual a sua faixa etária, qual a sua condição física de atividade, você costuma fazer muita atividade física. Massa corporal. Não há como falar. Isso aí, massa corporal, então não há como falar. Até estado de espírito, no mínimo, que 8 horas, 10 horas, 12 horas, no mínimo? O ideal eu falaria pelo menos 10 horas. Tá. E também o tipo de bebida, tá? Então, bebida destilada demora mais para sair do organismo do que bebida fermentada. Até isso varia. Tudo são muitos fatores nessa conta. Eu queria agradecer ao Gederson e ao Tenente Lucas aqui pela gentileza, viu? Muito obrigada. Claro, a gente que agradece, nos colocamos à disposição. Sempre bom estar aqui com vocês e lembre-se, né? Desacelere que o bem maior é a vida. Essa é a mensagem. É isso aí.